Olá, pessoal! Nesse vídeo eu quero deixar para vocês algumas dicas. Se eu fosse falar sobre inteligência emocional e o que eu acho tão importante ou o pilar não só da inteligência emocional, mas para todas as áreas da nossa vida, invisto muito na minha vida e deixo de dicas para as pessoas, é o aspecto e a questão da comunicação. No que eu devo investir, que seria fundamental para todas as áreas da minha vida? Eu vou falar para você, é a comunicação. A importância da comunicação, porque eu falo de comunicação como uma pessoa que, a princípio, sei que me comunico razoavelmente bem. Não tenho dificuldade, muitas vezes, para fazer uma reunião, para fazer uma palestra, para gravar um vídeo. Eu não tenho dificuldade para isso. Muitas vezes para dizer um não, né? Então, é um aspecto que eu vejo que eu tenho autoridade para estar falando e comunicando com você agora. Mas é algo que eu digo para você que eu tenho muitos desafios, mesmo tendo diversas facilidades. Por quê? Porque a comunicação, ela não depende só de mim. Ela depende do locutor e do interlocutor, do receptor, daquele que vai receber a minha mensagem. É uma troca de energia, é uma troca de informação. Eu tô aqui falando para você e você aí não está entendendo, eu não posso estar falando da melhor maneira possível. Mas se o receptor não está conseguindo acessar essas informações, não está conseguindo receber essas informações da maneira adequada, eu não estou me comunicando bem. Se há algo importante na nossa vida diária, em todos os aspectos, seja na profissão, na vida pessoal, é a comunicação. Cris, como que eu posso investir nisso? Uma das primeiras questões que eu levo em consideração é a questão das perguntas, de você sempre estar fazendo pergunta e se comunicando primeiro com você. O autoconhecimento, a sua autopercepção é importantíssimo para você conseguir comunicar para o outro. Algo, às vezes, de sentimento, pensamento, de opinião, você primeiro precisa fazer algumas perguntas para você. O que você pensa a respeito disso? Como que a Cristiane pensa a respeito daquilo? Como que eu vejo tal coisa? Eu tenho que estar certa disso. Eu tenho que ter a informação clara dentro de mim. Como um conteúdo, por exemplo, que eu quero passar para você. Eu primeiro preciso estudar. Então, eu primeiro preciso colocar para dentro informações. Essas informações precisam fazer significado para mim. E aí eu busco comunicar com o outro. A dica número 2 que eu dou, então a primeira, focar em você. A primeira comunicação é com você mesmo. Como é que você está com essa informação que você deseja comunicar? Então, fazendo perguntas para você, se autoconhecendo, preparando. Se é uma questão de educação, de ensino, né? Você vai passar alguma informação para alguém. Primeiro, você tem que saber essa informação. Segunda questão é você também estudar sobre quem vai receber essa informação. Se você puder se preparar para esse momento, é sempre o melhor. Exemplo. Então, a forma que eu estou me comunicando com você aqui, eu tento ser uma forma mais geral, mais genérica, que abranja o maior número de pessoas. Eu sei que várias informações que eu passo, a princípio, não são todas as pessoas que vão captar da mesma maneira a informação que eu estou passando. Diferencial, o meu filho, que tem 10 anos de idade. Hoje ele tem 10, se ele tivesse 5 também seria de outra forma, 2 e assim sucessivamente. Você precisa estudar para quem que você quer comunicar algo. E o que eu tenho aprendido muito com o meu filho é nesse processo de comunicação é fazer perguntas para ele. Porque às vezes eu passo um comando claro para ele, ele atende de uma forma, mas ele entendeu outra questão. Então, assim, a partir do momento que eu faço uma pergunta, eu coloco um comando e eu falo, e aí, o que é que você entendeu do que eu falei? O que você tem que fazer mesmo? Quando você faz essa pergunta, você vai ter um retorno se aquilo que você comunicou foi adequado e se a pessoa entendeu. Cris, mas que difícil isso.
você precisa investir tempo nisso. Principalmente as pessoas que estão ao seu redor, faz parte de uma equipe que você precisa comunicar algumas questões, é importante saber se o que você passou, a pessoa realmente entendeu. E isso você tem que ter um olhar de benevolência. O que é isso? É um olhar de bondade. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não entendeu porque ela tem um filtro. Não é porque ela não queira entender, não é porque ela tem uma dificuldade para entender, não. Ela tem um filtro diferente do seu filtro. Algo que às vezes para você é muito claro, para o outro não é. Eu tive uma situação assim muito clara e real com o meu irmão. Nós dois nos comunicamos a princípio muito bem. Nós temos uma afinidade, uma questão energética, uma frequência boa, mais positiva do que negativa. A gente tem mais avanços e mais acordos do que desacordos. Mas em coisas simples, ele colocou um comando, na cabeça dele estava claro aquele comando. E quando ele traz uma outra informação para mim, quando ele trouxe para mim, na minha cabeça eu já entendi outra coisa. Era um detalhe, né? Uma questão assim. Mas quando a gente sentou para conversar, a gente se percebeu e até rimos da situação. E eu consegui avaliar nesse momento, falei assim, viu? Agora a gente teve um exemplo claro de comunicação. Você comunicou e você sabia exatamente o que era aquilo. Os detalhes daquela ação toda. E eu entendi. Só que não o detalhe exatamente como você achou que estava tão claro. Então assim, isso é importante, gente. E para todos os relacionamentos. Então assim, tenha benevolência. Não ache que o outro tem que saber tudo. O outro não tem a mesma visão de mundo que você. Não tem as mesmas experiências que você. A forma que nós interpretamos a realidade depende de como que nós somos, das experiências que nós temos. A forma que você vê algo não é exatamente como eu vejo. A mesma imagem, a mesma situação, a mesma fotografia tem um significado para você e tem um outro significado para mim. E isso faz parte da comunicação. Tenha paciência, tenha persistência, invista nos relacionamentos. Não presuma as coisas. Às vezes você passa por uma pessoa e a pessoa não te cumprimentou. E você já sai pensando um monte de coisa. Nossa, que pessoa metida, que pessoa mal educada, não me tratou bem e tal. Muitas vezes aquela pessoa estava ocupada, estava com a cabeça na lua. Pare de presumir as coisas. Não sofra com isso, pergunte. E aí, fulano, aquele dia eu passei por você e tal. Talvez a pessoa chegue pra você e fale assim, nossa, meu Deus, me desculpe, eu nem vi que você estava passando por ali. Eu estava aquele dia tão atarantado, uma coisa aconteceu e tal e tal. Então assim, seja benevolente com as pessoas. Não ache que as pessoas já têm que saber das coisas ou sabem exatamente como você. Isso vai facilitar os processos e as relações, vai trazer uma leveza maior para isso. Saiba que para cada pessoa as situações têm um significado, porque cada pessoa tem uma formação mental, uma formação cultural, uma formação emocional. As realidades são diferentes para cada um. Não existe uma realidade fechada. Existem significados diferentes, porque os indivíduos são diferentes. Olhe com um olhar de benevolência, com paciência. Muitas vezes aprendiz, em muitos momentos. E a ideia e a beleza da vida é nós diariamente estarmos aprendendo. Então se coloque muitas vezes no papel de aprendiz e trate as pessoas, né, com mais carinho, com mais atenção, com mais paciência se você está querendo ensinar algo para elas. A dica que eu dou para nós hoje: invista na comunicação. Se é algo que eu possa falar para você, assim, se comunique com você, se comunique com Deus, se comunique com as pessoas, invista na comunicação clara. Seja benevolente, sempre pense o melhor antes. Não tenha já presunção e que a pessoa teve aquela maldade, teve a intenção de fazer algo ruim para você. Ela pode não ter entendido, ela pode não ter interpretado daquela maneira. Vá sempre com bons olhos primeiro.
Dê crédito para as pessoas e seja paciente. Cada um tem um processo de aprendizagem, cada um aprende num momento diferente. Deus nos trata assim como indivíduos, Ele tem paciência conosco, Ele é um Deus de amor, Ele nos ama. Faça desse dia um dia extraordinário, nessa certeza, e haja dessa maneira com as pessoas que estão ao seu redor. Melhore na sua comunicação, invista nas pessoas. Com certeza isso faz sentido e isso vai trazer propósito, vai trazer mais sentido para a sua vida. Fique na paz.